A paz do Senhor, adolescentes e vencedores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos aí finalizando os estudos do quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre estudamos a respeito da história da igreja. E hoje a lição de número 13 tem como título As Igrejas Hoje. O destaque da nossa lição está lá em Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12, que diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. A igreja, ela sempre é tratada na Bíblia Sagrada como sendo o corpo de Jesus Cristo na face da terra. Se ela é o corpo, Cristo Jesus é o cabeça. Pensando no modo como o organismo humano desempenha suas competências, sabemos que parte da nossa cabeça todos os sinais, comandos e ordens para que todo o corpo funcione com harmonia, a fim de manter a vida humana, não é verdade? Essa figura, amados, é poderosa, porque nos mostra que no plano de Deus é Cristo Jesus quem governa a igreja, conduzindo a unidade espiritual, a fim de que ela cumpra com excelência o seu papel aqui na terra. Por isso, queridos, todo um membro do corpo de Cristo deve submeter a sua vida ao senhorio de Jesus, pois ele é o cabeça da igreja. Devemos procurar em cada aspecto de nosso viver glorificar o nome de Jesus, glorificar o Deus que nos salvou. Essa obediência acontece então de modo claro e concreto quando fazemos as coisas cotidianas da vida e os serviços espirituais em obediência aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. A introdução aqui da nossa lição diz assim: no início do século XX, apesar da presença marcante de imigrantes europeus de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais dos Estados Unidos, nosso país era ainda quase que totalmente católico romano. Foi só com o advento do movimento pentecostal que aconteceu uma explosão de crescimento do evangelho no Brasil. O avanço da evangelização do nosso país se deve, sem dúvida, ao pentecostalismo, e especialmente à sua vertente mais tradicional, a Assembleia de Deus. Então, o século XX foi um século de grandes transformações sociais, não é verdade? Nunca tantas mudanças foram realizadas em tão pouco tempo, conhecida assim como a aceleração da história. Tivemos ali 2 guerras mundiais, quebra da Bolsa de Valores em 1929 nos Estados Unidos, líderes que desafiaram o mundo como Mussolini, Hitler, entre outros fatos notáveis que poderíamos citar aqui. A liderança mundial mudou de continente. Saiu da Europa e veio para a América. Tivemos fome, pestes, terremotos, desenvolvimento tecnológico, meios de transporte, globalização, comunismo, capitalismo, o vertiginoso crescimento populacional e muito mais. Sem dúvida nenhuma, o século XX transformou totalmente a Terra. A Europa, palco das 2 grandes guerras, viu muitos pastores serem mortos e os judeus foram dizimados mais uma vez. Muitos países também proibiram o cristianismo. A perseguição ressurgiu com força máxima nos países comunistas, liderado principalmente pela União Soviética, extinta em nossos dias. A igreja do século XX teve de enfrentar e se adaptar a essas outras mudanças. A igreja estava pronta para oferecer esperança e alívio aos sofredores,
mesmo passando por muito sofrimento e perseguição. O primeiro missionário a chegar aqui no Brasil foi Louis Franciscon, que era um presbiteriano que dedicou o seu trabalho entre as colônias italianas no sul e no sudeste do Brasil, dando origem à Congregação Cristã no Brasil, na cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. E dali ele estaria voltando a São Paulo com mais entusiasmo e coragem para abrir lá no Brás, no bairro do Brás, a Congregação Cristã. De São Paulo, essa se espalharia então por várias regiões do Brasil, se tornando ali uma das grandes igrejas evangélicas do Brasil naquele momento. Mas aproximadamente um ano depois, chegaram ao Brasil Daniel Berg e Gunnar Wingren, jovens batistas que vieram como missionários para a cidade de Belém, no Pará, em 1910, dando origem às Assembleias de Deus no ano de 1911. Franciscon, Berg e também Wingren tiveram uma matriz pentecostal comum ao receberem as novas doutrinas da missão de fé apostólica, conduzida lá pelo pastor William Durham, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, fruto do avivamento da Rua Azusa. Tudo isso, amados, nós já estudamos na lição passada, onde nós vimos ali o avivamento da Rua Azusa. Aqui na nossa lição vem destacar também a respeito do pentecostalismo no Brasil, como já acabei de destacar, o início do pentecostalismo no Brasil. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, com seus corações incendiados pela mensagem pentecostal que receberam em Chicago, nos Estados Unidos, como já tinha comentado. Ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil por meio da pregação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade, do batismo no Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação e da atualidade dos dons espirituais. Então a Assembleia de Deus surgiu no Brasil através do trabalho de dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Gunnar Wingren nasceu na cidade de Östra Husby, na Suécia, em 8 de agosto de 1879. E Daniel Berg nasceu em Vargön, também na Suécia, em 19 de abril de 1884. Ambos eram filhos de batistas e foram educados nessa tradição. Ainda em tenra idade, Gunnar Wingren sentia desejo de fazer missões. Já logo aos 9 anos de idade, ele sentiu a chamada de Deus na sua vida. Ele sentia-se atraído para Deus de uma forma toda especial e costumava orar muito. Às vezes, Wingren reunia outras crianças e oravam juntas, isto já quando ele tinha 11 anos de idade. Esse garoto passaria a se tornar então o principal personagem pentecostal da Assembleia de Deus. Por motivos financeiros, Wingren e Berg acabaram partindo para os Estados Unidos no ano de 1903, mas só iriam se conhecer mesmo em novembro de 1909, em Chicago, quando Wingren buscava o batismo com o Espírito Santo. Então ele conheceu Daniel Berg em um dos cultos que ele estava. A partir deste momento, eles iam juntos a todos os cultos e testificavam e louvavam o Senhor por sua maravilhosa salvação. Em uma das reuniões de oração, quando Wingren e Berg e alguns irmãos estavam reunidos, um irmão chamado Adolf Holding disse a Wingren que ele deveria ir ao Pará, no Brasil,
e anunciar uma mensagem pentecostal para um povo simples. Era uma profecia que ele estava entregando para Wingren e Berg. Cheios então de entusiasmo, os dois jovens suecos embarcaram imediatamente do porto da Nova York rumo ao Brasil. E no dia 19 de novembro de 1910, eles chegaram em Belém do Pará. Os missionários chegaram em Belém do Pará como batistas e foram hospedar-se no templo da igreja. É interessante notar que desde o ano de 1793, a Igreja Católica realizava uma das maiores festas religiosas do país, o Círio de Nazaré. E foi bem justamente neste momento em que eles chegaram no Brasil. No início, os missionários enfrentariam a dificuldade do idioma. Sem condições financeiras favoráveis, então Daniel Berg foi trabalhar durante o dia para financiar os estudos de português, da língua portuguesa de Wingren, para poder falar melhor o português. Ao anoitecer, então, Wingren chegava do curso de português que ele estava fazendo e Berg retornava do trabalho. Então Wingren ensinava a Berg tudo o que havia aprendido no curso. Assim se deu o processo de aprendizagem da língua portuguesa por parte dos missionários suecos. Já no ano de 1911, no entanto, um acontecimento interessante aconteceu na Igreja Batista de Belém do Pará. Um irmão havia falado em línguas estranhas, publicamente, e isso foi vivenciado por toda a comunidade batista. Esse fato foi motivo de muita revolta por parte da liderança ortodoxa da igreja. No entanto, estava instalada a crise, que no centro da ocorrência estavam dois pentecostais, Daniel Berg e Gunnar Wingren. No dia 8 de junho de 1911, a irmã Célia Albuquerque recebia o batismo com o Espírito Santo. E no dia seguinte, Maria Nazaré, a sua irmã, tinha a mesma experiência espiritual. Juntamente com elas, outros membros e congregados foram expulsos do templo e então organizaram, no dia 18 de junho de 1911, na residência de Henrique de Albuquerque, no bairro de Cidade Velha, em Belém do Pará, a segunda igreja pentecostal brasileira, visto que a Congregação Cristã do Brasil já estava ativa. Essa era a segunda igreja pentecostal brasileira, que se chamava a Missão da Fé Apostólica, que mais tarde passaria a se chamar Assembleia de Deus no Brasil. Em poucas décadas, a igreja Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades, até alcançar os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e muitas outras. O pentecostalismo brasileiro, nos primeiros anos do início do século XX, representados ali pela Congregação Cristã e pela Assembleia de Deus, espalhariam a mensagem pentecostal pelo Brasil. Os fundadores, eles acabaram se conhecendo e desfrutavam de uma certa comunhão. Um trocava testemunho com o outro do que Deus estava fazendo em suas igrejas, com o batismo do Espírito Santo, curas, milagres. Então eles testemunhavam um para o outro. Existia uma comunhão entre eles. Embora hoje, seja verdade que ambas as igrejas não desfrutam de uma comunhão tal como acontecia naquela época, no início dessas duas denominações, a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, o clima de comunhão e convivência era pacífica. Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil são as duas igrejas pertencentes ao pentecostalismo tradicional brasileiro. E hoje, situadas pela sociologia como pentecostais da primeira onda. De acordo com essa sociologia da religião brasileira, o pentecostalismo no Brasil
pode ser dividido em 3 vertentes: pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. A primeira vertente do pentecostalismo reproduziu no Brasil uma tipologia norte-americana e é chamada de pentecostalismo clássico, que abrange ali o período de 1910 a 1950. Esse é o período de fundação e domínio pentecostal da Congregação Cristã no Brasil e da Igreja Assembleia de Deus, que se difundiram em todo o território nacional. A segunda vertente é chamada de deuteropentecostalismo, vindo através da Igreja Quadrangular, em 1951. O seu trabalho era centrado na cura divina e na evangelização das massas, principalmente pelo rádio, e contribuiu bastante para a expansão do pentecostalismo no Brasil. Paralelamente à Igreja Quadrangular, surgiram também 2 igrejas pentecostais autônomas: o Brasil para Cristo, em 1955, e a Igreja Pentecostal Deus é o Amor, em 1962. A terceira vertente é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo teve início na segunda metade dos anos 70. São igrejas fundadas por brasileiros que, influenciados por movimentos norte-americanos, começaram as suas denominações com características diferentes das 2 vertentes anteriores. Então elas fazem parte dessa vertente a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Renascer em Cristo, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra e muitas outras igrejas neopentecostais que estão por aí afora. As igrejas neopentecostais utilizam intensamente a mídia eletrônica e aplicam técnicas de administração empresarial com o uso de marketing, planejamento estatístico, análise de resultados e muitas outras coisas. Algumas também pregam a tão conhecida teologia da prosperidade, pela qual o cristão será destinado à prosperidade terrena, rejeitando os tradicionais usos e costumes austeros dos pentecostais. Meus queridos irmãos, a história da igreja é uma das disciplinas teológicas que não conseguem esgotar o seu objeto, principalmente pelo fato do seu conteúdo estar ainda em pleno desenvolvimento. Afinal de contas, não é possível prever o futuro dessa instituição divinamente estabelecida e humanamente construída. Neste trimestre, nós estudamos, mesmo que brevemente, os principais fatos e eventos que contribuíram histórica e teologicamente para o desenvolvimento da Igreja ao longo dos séculos. E a história continua. Que os céus se dignem de cada um de nós, como cooperadores de Deus nessa nobre missão de estudar a história de sua Igreja e também fazer parte da sua história. Deus abençoe a sua vida e até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.